Não é a regra absoluta, é relativa, mas a gente coloca em meio a meio. Metade das questões certas, metade das questões, erradas, né? Então, a gente vai encontrar, obviamente, a boa parte das questões, né, ou a metade das questões erradas. Como é que a gente encontra o erro? Nosso cérebro, a gente sabe que ele é assertivo, então a gente acha que toda questão ela vai estar correta, né? Na hora da leitura, a gente acha que a questão está correta. Só que tem muitas questões que vão estar erradas. Como é que a gente encontra o erro nas questões? A gente sabe que o nunca, a gente sabe que é o sempre, né? A gente sabe que são palavras, né, e outras que aparecem em prova, não só na contabilidade, em outras disciplinas, que podem macular a questão, né? Podem deixar a questão totalmente errada. Então a gente vai encontrar esses erros agora em contabilidade nos determinados temas que estão no seu edital, tá? Vamos lá, minha gente. Primeira questão, ele fala assim: a contabilidade se define atualmente como a ciência do patrimônio, cujo objetivo é captar os elementos sensíveis, perceptíveis e habituais de transações que afetem a riqueza das organizações. Captar, pessoal, é uma das fases que a gente chama de crase do ciclo contábil, né? A captar é a primeira. Então toda a contabilidade ela vai na captação, ela vai captar as informações. Só que o objetivo da nossa contabilidade não é captar, porque captar é assim, você pega para você e só, né? A função da contabilidade, o objetivo, perdão, da contabilidade é fornecer informações aos usuários, ó. Então o erro da questão está no captar, sendo que o tema central é objetivo e a palavra-chave, ó, para você lembrar na prova, é fornecer ou alguma coisa que valha. Por exemplo, prestar contas. Pode ser também cobrado uma expressão transparência. Por que você fornece informação? Para gerar transparência. Transparência hoje, pessoal, no mundo corporativo, vale muito dinheiro. Empresas prestigiam demais. Dão até prêmios em dinheiro para empresas que têm um bom serviço na transparência. Uma expressão também que pode ser cobrada na sua prova. Chamada accountability. Essa expressão se remete à transparência, mas especificamente a gente associa a prestação de contas. Mas fornecer é a grande palavra que você tem que memorizar, tá vendo? Então esse é o caça-erro, ó. Fornecer tinha que estar no lugar de captar. Então o examinador só tirou uma palavra, colocou outra, né? Tirou um verbo, colocou outro e deixou a questão falsa. Vamos lá, segue o baile? Bora lá. Próxima. No Brasil, a ciência contábil, desde as últimas alterações na Lei 6.404, quando o Brasil começou realmente a adotar a contabilidade, vem se afastando da escola italiana, ao mesmo tempo em que se aproxima da chamada escola norte-americana. Isso está dentro dos conceitos da contabilidade, a evolução contábil, tá, gente? Gente, a resposta está falsa. O tema central aqui são os conceitos, como eu falei, tá? O conceito não é só conceito, o conceito tem a ver com o objeto, que é o patrimônio, tem a ver com a evolução da contabilidade. Essa evolução ela aconteceu com a escola italiana, passou pela escola norte-americana e hoje nós temos a chamada escola internacional. A escola italiana, atenção, é ela que induziu o Brasil a editar essa lei aqui, tá, gente? Pode ser cobrado na sua prova isso aí. Qual foi das escolas que o Brasil utilizou como parâmetro para editar essa lei, que é a lei mais nobre da contabilidade privada, né? Foi a escola americana. A escola italiana é uma escola muito rudimentar,
Foi a primeira do mundo, entendeu? É uma escola muito antiga. A escola americana é uma escola antiga, mas ela foi a base dessa escola. E hoje o Brasil adota a escola internacional. Né? São os institutos, né? Os comitês mundiais que geram regras contábeis e o Brasil adota por meio de dois sistemas básicos, que é o CPC, que é ligado ao privado, tá? Inclusive no seu edital, e as NBCs, que é ligado à administração pública. Essas duas regras são regras nacionais, mas que são réplicas de regras internacionais, tá? Palavra-chave, ó, internacional, ó. Quando ele fala assim, vem se afastando da escola italiana, correto. Só que ao mesmo tempo que se aproxima da escola americana, não, a americana também foi ficando para trás, né? A escola internacional é a escola contemporânea. Que é a escola que norteia essas duas aqui, ó, tá? O CPC e as NBCs. Então a resposta falsa. Caça erros, tá vendo? Próxima. O objeto da contabilidade, faz parte do conceito, né? Da contabilidade é a prestação de contas. Aí o cara fica procurando na prova lá, ó. Ah, cadê o fornecer? Cadê o fornecer? Cadê o... Fornecer é a palavra-chave, mas ela é um parâmetro. Você não pode decorar somente essa palavra. Aos cidadãos a respeito da situação patrimonial das entidades públicas, porque a entidade pública também tem patrimônio. E esse patrimônio tem que ser prestado contas ao cidadão, né? O cidadão que a gente chama de usuário primário. Usuário primário. A resposta está falsa, né, pessoal? Porque o objeto da contabilidade não é a prestação de contas, mas sim o objeto é o patrimônio da organização. É o patrimônio. Muito bem. De tanto se repetir, você não vai errar em prova. Então, qual é o tema aqui? De novo, conceitos. Tá? Como eu falei, conceito engloba objeto, engloba evolução, tá? Engloba as funções, engloba o ciclo. Tudo isso está implícito no edital, não está expresso não. Tá? Aqui está errado, né? Internacional. A palavra-chave aqui, pessoal, é patrimônio, tá? É patrimônio. Falou objeto, falou patrimônio. Então, assim, ó, como é que a gente estuda? Ó, utilizando aí o nosso caça-erros como parâmetro. Falar objetivo, a gente fala fornecer. Quando a gente fala finalidade, a gente fala registrar. É uma finalidade da contabilidade registrar os dados. É o objeto da contabilidade fornecer informações. O objeto é o patrimônio. Tá vendo? Essa é a palavra que vai trocar na prova. Ou manter, né? Se estiver correta a questão. Azienda. Azienda. Você tem que procurar a palavra entidade, que é a soma de patrimônio mais a pessoa da governança. A pessoa que cuida daquele bem, né? Quando ele falar evolução, você lembra Itália. Isso. Na verdade, o campo de aplicação é a azienda, né? A azienda seria a resposta da pergunta qual é o campo de aplicação. A evolução a gente chama escola italiana, escola americana, escola internacional. Gente, muita gente fala assim, Paulo, o que é uma escola internacional? É uma escola na qual o Brasil pega regras de onde achar melhor, entendeu? Por exemplo, tem um comitê da Nova Zelândia. Ah, aquela regra foi legal, eu vou trazer para o Brasil, entendeu? Há uma homologação daquela regra. Sabe, no direito constitucional, o Estado não pode trazer regras de direitos humanos para cá, né? Para o Brasil. Então é a mesma coisa aqui, tá? O Conselho Federal avalia e vê que realmente cabe ao Brasil, tá? Então olha só, palavras-chave ou expressões-chave. Você consegue responder as questões nesse foco, principalmente no início do edital, você já consegue responder questões só se aprimorando em palavras, só em palavras, tá? Próxima. Um dos requisitos para um recurso, isso aqui cai demais em prova, você adora, seja classificado como ativo, recurso é um bem
ou um direito. É um bem ou um direito. De uma entidade é o seu controle. O que significa sua propriedade legal? Aqui você vai responder essa questão até por questões da língua portuguesa. Mas antes, assim, ó, todo bem, aliás, todo ativo é um bem, tá? Todo ativo é um bem. Mas nem todo bem é um ativo. Isso aqui você tem que levar para a prova. Se eu falo assim, é um ativo, eu já sei que é bem. Ali é ou um direito, né? Especificamente aqui a gente está falando de bem, né? Ele fala assim, ativo é um bem. Ok, ótimo. Agora ele fala, bem, abre o olho. Nem todo bem é um ativo. Por exemplo, uma praia. Tá? A praia é um bem, chamado bem de uso comum do Estado. Mas não é um ativo. Por quê? Porque a praia falha em carregar consigo algumas características para ser ativo. E uma dessas características é justamente o controle. Tá? Todos os ativos, pessoal, ó, todos os ativos, ou seja, todos os bens e direitos, têm que ser gerados no passado, tem que ser possível controle no presente, e no futuro possa gerar o BE, que são benefícios econômicos, ou potencial de serviço. Se falhar em um desses, tá falsa a questão, tá? Isso aqui a gente chama de requisitos. Um dos requisitos é o controle presente. Esse controle presente, ele pode ser propriedade, você tem a propriedade dele, ou a posse. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui até para ficar um pouco mais limpo aqui. Ó. Olha só a maldade do examinador. Ele fala assim, ó. O controle, ele fala o que, né? O que significa. Esse o que, ele está antecedido de uma vírgula. Quando o que, né? Que é um processo, um pronome, né? Quando o que ele começa uma frase, né? Ele começa uma oração subordinada adjetiva. Quando essa oração é antecedida, ou seja, o que, né? É antecedida de vírgula, ela é explicativa. Se ela é explicativa, não há possibilidade de ter outra possibilidade, entendeu? Não há essa possibilidade de ter outra possibilidade, com perdão da redundância. Então, ele está dizendo assim, significa o controle presente, correto. O que significa, ou seja, com vírgula antes, a sua propriedade, não dando espaço para que tenha a posse. Então, por isso que a questão está falsa. Só por conta dessa vírgula aqui, ó. Você acredita? Língua portuguesa, essa questão aí. Qual o tema central? Patrimônio. E a palavra-chave é o controle. Lembre-se, controle tem a ver com o presente que você tem, tá? Os indicadores no presente são propriedade ou posse, tá? A posse. Por exemplo, eu aluguei o bem. E, atenção, não é só alugar não, tá? Eu aluguei e ganho recursos com ele. Tá? Eu aluguei um bem e eu me instalei lá para vender alguma coisa. Eu tenho que ganhar alguma coisa com ele, tá? Então isso é o chamado controle, que é o presente. Não esquece, todo ativo tem que ser gerado no passado, tem que ser controlado no presente e no futuro tem que gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. Se carregar consigo essas três, passado, presente e futuro, ele é um ativo. Esse bem é um ativo. Caiu na prova da PF também. Eu fiz até no aulão ontem, né? No Cinemark, fiz uma questão dessa aí com o pessoal de lá. Próxima. Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, o passivo a descoberto ocorre quando o ativo é igual ao passivo. Tá? Lembre-se, o ativo, pessoal, ó, vou fazer aqui um esquema para você, ó. O ativo na equação fundamental do patrimônio vai ser igual ao passivo exigível mais PL. Ok? Essa conta aqui, ó, se a gente for somar, dar outra igualdade aqui, ó, tinha que ser sempre zero, tá? Não esquece. Tá? Esse aqui menos isso aqui, então assim, ó, 10, vamos imaginar que o ativo seja 10. A soma desses dois aqui tem que ser 10.
Entendeu? Então 10 menos 10 tem que ser igual a zero. Então sempre tem que zerar a conta de um lado ou de outro. Isso é matemática, tá? Bom, essa conta, essa aqui é a equação fundamental do patrimônio. Essa é a equação que você tem que levar. Ela irradia as outras, tá? Essa equação ela pode ser substituída por essa, ó, ativo maior do que o passivo. Ativo maior do que o passivo é a mesma coisa que ativo igual passivo exigível mais PL. Porque se o ativo está maior do que o passivo, eu tenho PL. Então ele não precisa estar expresso, tá? Em outras contas que não sejam essa aqui. Só que o passivo a descoberto é assim, ó. Ativo, olha só. Ativo, passivo, maior do que o ativo, menor do que o passivo. Ok? Isso significa que este ativo assim, ó, essa quantidade de ativos, paga essa quantidade de passivos e ainda sobra um troquinho aqui, ó, de passivo. Esse passivo aqui que sobrou, ele tá o quê, pessoal? A descoberto. Tá? Literalmente, como se fosse um edredom pequeno, entendeu? E o passivo é o corpo, então ele não completa tudo. Só que o balanço ele não pode ser fechado dessa forma, porque ele está desbalanceado, tá vendo? Ele está capenga, tá? Ele está aqui 10 e desse lado aqui tem 12, entendeu? Não posso fechar o balanço. Então, para fins de balanço, em termos matemáticos, eu vou fechar aqui esse balanço para deixar igual e jogar o valor que está desequilibrando para o lado de cá, que é o lado esquerdo, que é o lado ativo. Nesse caso, a situação líquida está negativa, porque toda vez que a situação líquida está no lado esquerdo do balanço, a situação é negativa. Então aí eu fecho o balanço, tá vendo? Aqui tem 2, que eu joguei para o lado de lá, né? Então 10 mais 2, não importa esse sinal de igualdade, tá? Tem 12. E desse lado tem quanto? Tem 12. Aí eu fechei o balanço correto. Só que R$ 2 desses 12 que eu estou aqui circulando, ó, é negativo, entendeu? Ele é negativo, ele entra somando, tá? Porque o balanço, ele não é matemática. Vamos fazer aqui uma continha aqui rapidinho, ó. Ativo é igual passivo exigível mais PL. Ok? Se eu fechar aqui o balanço, ó, se eu usar a igualdade como essa linha aqui, ó, essa linha aqui, eu vou fechar um balanço também, tá vendo, ó? Fechei um balanço, ó. Ativo é igual passivo exigível mais PL, porque o passivo exigível mais PL tem que ficar sempre do lado oposto ao ativo. Tudo bem? Então, quando o ativo é igual ao passivo, o passivo não há passivo a descoberto, né? O passivo está igual. Então seria o ativo está igual ao passivo. Ó. O ativo está igual ao passivo. Não tem passivo a descoberto, não tem desequilíbrio. Então, por isso que a resposta está falsa. Quando é que o passivo vai estar descoberto? Quando o ativo for menor do que o passivo, tá? Tema do edital, situação líquida, equação fundamental do patrimônio. Palavra-chave, passivo a descoberto vai ser quando o ativo for menor do que o passivo. Dúvidas aí, pessoal, até agora? Isso, o Bruno fez exatamente, ó. Tá? Então seria assim, ó, o ativo menos PL é igual ao passivo, ou ativo mais SL, que é o mais comum cair em prova, já que PL só entra em balanço patrimonial, ele não entra em conta matemática, é igual ao passivo. Ó, atenção, ó que loucura a contabilidade. Ó. A SL, quando ele está do ladinho do ativo, ele é negativo, mas eu tenho que somar, entendeu? Ó, porque é balanço. Entendeu? Então desse lado tem que ter 10, desse lado de cá tem que ter 10 também, ó. Então, olha que loucura, né? A SL, toda vez que ele estiver no lado do ativo, lado esquerdo do balanço, ele é negativo. Mas eu somo para saber se tem equilíbrio ou desequilíbrio, tá? Nesse caso, um desequilíbrio. Lembrando que ativo mais SL mais passivo tem que ser sempre igual a zero, tá? Sempre igual a zero. Tudo isso aqui, ó, tem que ser igual a zero. Beleza? Próxima. Aqui uma questão mais complexa, né? Até porque é maior. A respeito dos componentes patrimoniais e dos fatos, o fato contábil permutativo, aí abre o olho, é aquele que não
provoca alterações no patrimônio líquido, nem modificações na composição do ativo circulante com o aumento das disponibilidades. Aqui ele falhou um pouco porque ele não falou o nome da conta, tá? Ele não falou assim o nome da conta. Seria legal ele ter falado, né? Que era o caixa, né? Etc. Mas a gente dá para entender que ele está dizendo assim. Não muda a conta patrimonial. Gente, tem uma diferença. Ó. Conta patrimonial, que é o patrimônio, só a palavra patrimônio, e patrimônio líquido. Tem diferença. Até porque dentro do patrimônio líquido tem conta patrimonial também. Tá? Então, assim, ó, o fato permutativo, ele altera as contas patrimoniais? Sim. E altera o PL? Não. No sentido quantitativo, não. Os fatos modificativos até alteram as contas? Sim, tá? Um aumento, outra diminui. Altera o PL? Sim, também. E os fatos mistos? Alteram as contas? Sim. E altera o PL? Sim. Então, qual é a diferença? É que o fato permutativo é apenas uma troca, é apenas o que a gente chama de trade-off, né? É uma troca, é uma permuta entre contas patrimoniais. Então, atenção, ó, quando eu falar que muda as contas, só as contas, a caixa, entendeu? Receita, despesa, etc., é uma mudança quantitativa. Opa, olha que pegadinha. Muita gente decora assim, ó. Falou quantitativa, não pode falar PL. Tá correto, mas posso falar quantitativa para as contas, entendeu? Já quando eu falo PL, ó, e falo assim, mudou quantitativamente, aí eu tô errado, porque não altera quantitativamente. Então, tem diferença quando ele pergunta sobre o patrimônio, que são as contas patrimoniais, e o PL, entendeu? Na prova ele pode confundir na prova. Então, assim, ó, existe uma mudança em contas patrimoniais e no PL, entendeu, gente? Então, pode assim, e ou, porque pode ter nas contas e no PL, e só nas contas, entendeu? E não no PL. Qual deles altera as contas? Todos os fatos. Todos os fatos alteram as contas, entendeu? Menos uma coisa a se preocupar. Já quando a gente fala em PL, só tem mudança quantitativa no fato modificativo e no fato misto. Não tem no fato permutativo. Então, até aqui, ó, até patrimônio líquido, a questão está correta. Entendeu? A partir do NEM, aí a questão está errada. Porque ele está dizendo assim, nem modifica a composição do ativo circulante, que são as contas patrimoniais, aí deixou a questão falsa. Tudo certo? Então essa é a pegadinha do examinador nessa questão. Então a resposta está errada pelo NEM. Qual o tema aqui na prova? Atos e fatos administrativos na contabilidade e palavra-chave para fato permutativo não altera o PL quantitativamente, mas altera as contas. Fato modificativo altera o PL no seu total, né? E altera também as contas. E o fato misto altera o PL, só que parcialmente, e as contas patrimoniais. Aí eu vou fazer aqui um esquema com vocês, aqui, ó, rapidão. Atenção aqui, ó. Olha só. Fato permutativo. Atenção, ó. Imagine 0 aqui, aumentou. Vamos dizer que isso aqui é um ativo. Outra conta aqui é 0, ela aumentou. Ela é um ativo. Atenção. Se as contas do ativo, ó, aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção, ou, atenção, uma diminui e a outra aumenta, tá? Não importa se uma aumentou, outra diminuiu, entendeu? Ou se as duas diminuíram ou se as duas aumentaram. Se aconteceu
com o mesmo valor, vamos utilizar que isso aqui seja o mesmo valor, o fato é permutativo. Ok? Agora atenção. Isso acontece também nas contas do ativo e passivo. Tá? Se os dois aumentarem, se os dois diminuírem, é a mesma coisa, é fato permutativo. Agora sim, ó, fato modificativo. Atenção, o que acontece no fato modificativo? Ó, uma conta patrimonial aumentou, por exemplo, um ativo, aumentou o ativo, tá? E cadê a outra conta patrimonial? Ó? Ela não existe, entendeu? Uma conta patrimonial, ela aumentou ou ela diminuiu, né, para zero, e não teve nenhuma outra conta patrimonial. Então, toda essa diferença que não há no fato permutativo, ó, isso aqui é toda a diferença. Ó. Por exemplo, uma doação em dinheiro. Você recebeu uma doação da sua mãe. Você fala assim, olha, essa semana é uma semana muito crucial, semana reta final, tome aqui R$ 1.000. Olha que delícia, hein? Já pensou se todo mundo tivesse estressado na vida, alguém tome R$ 1.000? Aí sua mãe chegou para você, seu pai, seu irmão, seu namorado, namorada, tome R$ 1.000. Aí você vai colocar esse R$ 1.000 no caixa. O caixa é uma conta patrimonial. Aí você pergunta, esse dinheiro veio da onde? Do passivo? Não. Saiu um ativo? Não. Então não tem outra conta patrimonial. Entendeu? Então esse valor, essa diferença no seu total, vai ser registrado como uma receita, entendeu? A crédito. Então, por isso que o fato modificativo é um fato total, entendeu? Vai ter uma conta patrimonial e uma de resultado. Agora, o fato misto. O fato misto, realmente, ele é o mais controverso, é o que gera mais dúvida e erro. Atenção aqui, ó. O fato misto é o seguinte, ó. Eu vou fazer só com um, tá? 0 aqui, aumentou. Tá? Aumentou o ativo. Beleza, aumentou o ativo, ó. Bacana? Aumentou, né? Aí você foi para outra conta patrimonial. Pode ser de ativo também, tá? Aí, lá, diminuiu, creditado. Só que percebam o seguinte, ó. Uma conta aumentou e outra diminuiu de ativo, ó. Só que diminuiu menos, ó, do que aquele outro aumento. Então, atenção. Até aqui, ó, isso é um fato permutativo. Porque perdi uma coisa, ganhei outra até ele, né? Mas eu ganhei um pouquinho mais, ó. Eu ganhei um pouquinho mais, que tá sobrando. Entendeu? Tá sobrando esse ativo. Por exemplo, você recebeu algo com juros. Esses juros que está entrando para você é algo a mais, é um plus. Essa diferença é um fato modificativo. É esse aqui, ó, que nesse caso é aumentativo. Quando eu tenho um fato permutativo e um modificativo na mesma operação, eu tenho um fato misto. O fato misto é aquele que existe somente quando dois fatos anteriores se perfilam, né, no mesmo processo. Tá? Então, esse aqui é a dica para você lembrar. Fato permutativo, as duas contas aumentam e diminuem. Aqui, ó, só tem contas patrimoniais, as duas aumentam, as duas diminuem, sempre na mesma proporção. Tá? Nos fatos modificativos, eu só tenho uma conta patrimonial. Aqui são duas, ó, contas patrimoniais. Aqui eu só tenho uma conta patrimonial. Como eu tenho que respeitar o preço das partidas dobradas, eu tenho que ter uma conta de resultado, que aparece porque não tem outra conta patrimonial. E o fato misto tem duas contas patrimoniais, só que em desequilíbrio. Entendeu? Tem uma conta com 10 e a outra conta com 8, entendeu? Aí, essa diferença de 2 é a conta de resultado. Então, fato misto, atenção, sempre teremos 3 contas. Uma dica, o fato misto, ele vai ser sempre, um lançamento de segunda ou terceira fórmula. Ele nunca vai ser um lançamento de primeira fórmula, porque vai ter sempre 2 débitos e um crédito ou 2 créditos e um débito. Tá? Então, uma dica, ó. O fato modificativo ele vai ser sempre lançamento de primeira fórmula. E o fato misto, um lançamento de segunda ou terceira fórmula. Ok? O Guilherme está perguntando como pode haver um aumento de duas contas no ativo simultaneamente.
Não pode ter. Não pode ter, ó. O exemplo que eu dei aqui é o seguinte, ó. Um ativo aumentou, o outro ativo diminuiu. Entendeu? Ou um ativo diminuiu e o outro aumentou. Então, assim, ter dois ativos que aumentam os dois não pode. Quem foi meu aluno já conhece. Essa aqui é a teoria chamada raio de luz. Na teoria raio de luz, não pode aumentar e aumentar outra conta. Agora, atenção, ó. Isso aqui é um fato permutativo. Eu tenho um fato permutativo também assim, ó. Eu tenho um ativo, o ativo aumentou e tenho um passivo. Um passivo, ó. Aí, nesse caso, eu posso ter um aumento de ativo e um aumento, aqui do outro lado, perdão, um aumento de passivo. Tá? Isso, o fato modificativo ele vai ser sempre um lançamento de primeira fórmula, porque vai ter assim um lançamento a débito ou crédito numa conta patrimonial e mais um crédito ou um débito, né, em uma conta de resultado. Boa pergunta de prova isso aí, ele associar fatos com os lançamentos, primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. Ok, pessoal? Beleza? Vou sair daí. Então a resposta realmente está falsa. Próxima. Com base nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o Bruno está falando que não compreendeu. Bruno, é o seguinte, ó, o fato modificativo, você vai ter o acionamento de uma conta patrimonial. Somente. Uma conta patrimonial. Não tem outra conta patrimonial. Só que eu tenho que respeitar o princípio das partidas dobradas. Para cada débito tem que ter um crédito e vice-versa. Nesse caso aqui haverá um débito ou crédito, que eu posso estar perdendo ou ganhando. Então tem que lançar uma conta para representar esse ganho e essa perda, que é uma conta de resultado, que também pode ser uma receita ou uma despesa. Então vai ser um débito ou um crédito. Como vai ser um débito e um crédito aqui, ou um crédito ou um débito aqui, eu tenho um lançamento de primeira fórmula. Não tem como ter um lançamento de segunda fórmula. Entendeu? Beleza. Aqui a próxima. Com base nos CPCs, parará, parará, e a lei e as suas alterações acerca das demonstrações contábeis, a classificação de ativos e passivos, olha, incluir os dois, ó, como circulantes ou não circulantes, deve obedecer o ciclo operacional da empresa. Bom, a diferença, pessoal, é o seguinte, ó, exercício social tem a ver com o ano fiscal da empresa, que é o ano que ela paga os tributos. Ciclo operacional tem a ver com as compras e vendas da empresa. Normalmente, o ciclo operacional, tá? Ele é maior do que o exercício social. Isso é uma regra? Mas é uma regra cheia de exceções. Entendeu? O exercício social ele pode ser maior do que o ciclo? Posso, porque o exercício social quem manda é a empresa. Tá? A empresa, ela que dita o exercício social dela. Então, meu exercício social pode começar dia 2 de abril e terminar dia 4 de dezembro, entendeu? Do ano que vem. Entendeu, pessoal? Quem dita o meu exercício social sou eu, dono da empresa. E quem dita o ciclo operacional? Aí, regra não é você, assim, em si, porque como depende de uma venda, depende do cliente comprar na sua loja e tal, mas você pode manipular também, para estender um pouco ou encurtar um pouco. O que cai em prova? Normalmente, cai em prova que o exercício social ele é um pouquinho menor do que o ciclo operacional. Isso é uma regra de prova, entendeu? O ciclo operacional, em regra, ele vai até 31/12 do ano seguinte ao das demonstrações contábeis. Por exemplo, o ciclo operacional de 2021 vai se encerrar em 31/12 de 2022. Então ele é um pouquinho maior, né? Pode dizer muito,
do que o exercício social, que em regra é um ano civil, mas é tudo exceção, tá? É tudo tem exceção, tá, gente? A resposta então tá falsa, pessoal, ó, pelo deve, ó. Tá vendo? Mais uma palavrinha pra gente memorizar, ó. Sempre quando cai em prova, tem que se ligar, se tem exceção, já tá errado sempre. Nunca, entendeu? Necessariamente, necessariamente é igual a sempre. Deve, entendeu? Pode, tá? Porque às vezes é deve, aí o cara coloca pode. E às vezes é o pode, e o cara coloca o deve. Então são palavras que o examinador se utiliza. Às vezes com preguiça de fazer a questão, ele coloca o deve, entendeu? Resposta errada. Por que tá errada? Olha só. O que, é que vai cair domingo na sua prova aí? Ó? Tema aqui é o plano de contas. O plano de contas não poderia faltar, né? O deve e o pode, né? Aqui é o ciclo operacional e exercício social. Gente, não esquece, ó. Não esquece, ó. Dos dois, o maior deles é o que vai ser usado como parâmetro para determinar o que é um item circulante de um não circulante. Então, atenção aqui, ó. Atenção, ó. Final de 2021. Final de 2022. Ok? Aqui no final de 2021 haverá o lançamento de várias demonstrações. A mais importante dela é o balanço patrimonial, tá? No balanço patrimonial, eu tenho aqui, ó, itens que são circulantes e itens que são não circulantes. Entendeu? Tanto no ativo quanto no passivo. Atenção, tudo que aconteceu em 2000, atenção, tudo que aconteceu em 2021, lembrando que eu estou em 2021 ainda, ele é chamado de quê, pessoal? Circulante. Tá? E tudo que vai acontecer em 2022, vai, ó, olha o futuro, ó, vai, eu não tenho certeza, mas eu tenho uma estimativa confiável. Ele é também circulante. Por quê? Porque normalmente em prova, esse tempo aqui, ó, ele é chamado de exercício social, que coincide com o ano civil. Isso é regra? Não, pessoal, tem exceções, entendeu? É uma regra que tem exceções. O meu exercício social pode ser de 10 anos, se eu quiser, entendeu? E, atenção, ó, esse tempo aqui, ó, que vai do ano efetivado, então tudo que está aqui é realizado, tudo que está aqui é realizável. Olha a língua portuguesa aí, ó. Realizável, entendeu? Eu não tenho certeza, mas eu tenho estimativa confiável. Isso é chamado de ciclo operacional. Então, tudo que aconteceu no exercício que eu estou e tudo que vai acontecer no exercício imediatamente seguinte ao que eu estou é circulante, entendeu? Por quê? Porque vale na administração o maior. E qual é o maior deles? É o ciclo operacional. Se o ciclo operacional ele vai até o final do ano que vem, tudo que acontece no ano que vem, ele é circulante. Tudo que vai acontecer em 2023 para 2021, que é o ano que eu estou, ele é o que, pessoal? Não circulante. Entenderam isso? Isso a gente chama de grau de liquidez. Então, tudo que acontece dentro de um ciclo, que é circulante, ele é muito líquido, entendeu? Muito líquido. Tudo que acontece depois do fim do próximo exercício, ou seja, depois do fim do ciclo operacional, ele é menos líquido. Entendeu? Ele é menos líquido, tanto de realização quanto de exigibilidade. Então, se na prova ele contar a historinha assim, ó, uma empresa no exercício X2 está fazendo um balanço patrimonial, entendeu? Porque é 31/12. Lembrando que 31/12 ainda é X2, entendeu? Aí ele fala assim, tudo que acontece, tudo que vai acontecer em X3 é considerado não circulante. Certo ou errado, pessoal? Eu estou em X2, ano X2. Tudo que vai acontecer em X3 é não circulante, certo ou errado? Exatamente, ó, errado, ó. Ele não é não circulante, ele é circulante. Ainda que ele vá se realizar no ano que vem. Por quê? Porque vale o ciclo operacional. Isso aqui eu chamo de regra de prova. O examinador ele não vai inovar não, tá, gente?
Mas, para fins de prova, o ciclo operacional e o exercício social não se pode usar a expressão deve, a não ser que ele conte a história na prova, dizendo assim, ó, o ciclo operacional é de 14 meses e o exercício social é de 12 meses. Pessoal, se ele restringiu a esse ponto, dizendo que um é maior do que o outro, aí sim eu posso usar o deve, porque nesse caso devo usar o ciclo operacional. Mas ele nunca vai dizer isso, entendeu? Lembrando, a Jaqueline já falou aí, né, de que o grau de liquidez, esse grau aqui de liquidez que eu estou chamando aqui, ó, grau de liquidez, ele é sim decrescente. O que significa decrescente? Significa que quanto mais líquido ele é, mais alto ele está. Quanto menos líquido ele é, mais baixo. Então ele vai diminuindo a liquidez conforme você vai baixando o item. Então vamos lá. Caixa, estoque e... Deixa eu apagar aqui. Eu já escrevi, né? Você já sabe. Caixa, estoque e móveis. Gente, por que caixa está mais alto e imóveis está mais baixo? Você não pode colocar móveis aqui acima de estoque não, por exemplo. Isso aqui é um erro. Pode ser uma pergunta de prova isso aí. Por que caixa está acima e móveis está no último, lá embaixo? Porque caixa ele é mais líquido, né? Ou seja, é dinheiro vivo. Então, para quem não tem assim a noção do que é liquidez, liquidez é a proximidade que você tem ou não de ser dinheiro, entendeu, pessoal? Dinheiro, ó. Tá? Qual o mais próximo de dinheiro aqui, ó? Caixa. Caixa é mais próximo de... Na verdade, caixa já é dinheiro. Aí vai ficando mais distante, ó. Estoque. Porque o estoque, eu preciso vender o estoque ainda, entendeu? Eu preciso vender o estoque, tem que ser à vista, né? Imóveis. Móveis é mais longe ainda de dinheiro, ó. Você imobilizou o dinheiro no imóvel, no móvel. Se eu quiser vender o móvel, é mais difícil ainda, porque estoque pressupõe revenda, né? Móveis não. Então, o caixa, ele é mais líquido. Então, quanto mais líquido, mais alto. Então, liquidez tem a ver com a proximidade ou não de ser dinheiro, dinheiro vivo. Entendeu? Então, por isso que a questão está falsa. Como ele não deu valor nenhum, o ciclo operacional, entendeu? Não posso usar o deve. Tem que usar o pode. Entendeu? Mesmo sendo quase que como regra o ciclo operacional ser o parâmetro, tá? Como eu falei, ó, se ele falasse assim, que o ciclo é de 14 meses e o exercício social é de 12 meses, aí a questão estaria correta. Porque nesse caso o ciclo é maior. Aí não tem dúvida, tá? Mais uma. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui da galera. É o madrugadão. Sabe aquele sanduba? Quando você sai da balada, aquele sanduba no final da balada, 4 da manhã, que você pede assim, saindo da balada, que é uma delícia. Lá em João Pessoa tem o chamado Zack Donalds. Não tem o McDonald's? Lá é o Zack Donalds. Zack Donalds é um cara que abre lá na frente de lá da balada lá um negócio, é um podrão, exatamente. Mas assim, meu amigo, pega aquela raspa assim de, sabe, de gordura de sanduíches anteriores, mete no meu irmão, aquilo, você vai dormir feito um anjo, né? A Jaqueline falou sobre exigibilidade. Pessoal, a lei 6.404 fala de grau de liquidez de forma expressa apenas para os ativos, tá? E os ativos não são exigíveis, eles são realizáveis. Aí houve o quê? Uma interpretação, falando assim, ora, se o grau de liquidez, que é decrescente, é aplicado aos ativos, eu posso aplicar também aos passivos, como analogia. Só que os passivos não é de realizável, ele é de exigível. Entendeu? Mas de forma assim bem ampla, polivalente, você pode usar a expressão realizável também para passivo, tá, gente? Né? A contabilidade é uma ciência social, ela não é exata não. Você pode usar, você tem liberdade de atuação aí. Eu posso falar assim, um passivo realizável, assim, eu vou entender que você está dizendo é pagável. Claro
que é melhor você usar a expressão exigível, né? Fica mais casado, digamos assim, é o que vai ser cobrado na sua prova. Então, o passivo, para seguir a regra do ativo, é levado para ele essa interpretação. Cuidado, se na prova ele falar assim, expressamente, a lei fala do grau de liquidez para o passivo, aí falso. Mas o CESP não é disso, né, pessoal? Fala assim, a letra da lei, não sei o quê. Ele vai fazer uma pergunta bem genérica, de preferência trazendo uma situação hipotética, entendeu? Então, o Guilherme perguntou, ó, decrescente, quanto mais exigível, exatamente, quanto mais exigível é o passivo, mais alto ele está. Por quê? Porque se ele é muito exigível, ele é muito líquido. Porque tu tem uma coisa para pagar amanhã, ele é muito líquido, mas não no sentido de liquidez de transformação de dinheiro, mas na verdade de sair o dinheiro, já que você vai usar para pagar. Muito bem. Esse teminha de ciclo e exercício é um teminha bem simplesinho assim, mas ele pega de vez em quando, tá? E não caiu na prova da PF. Pode ser que caia na sua prova aí, tá? Gente, essa próxima questão aqui, ó, vocês acham que está certo ou está errada? Olha lá, prova da Polícia Federal, hein? É o que nós estamos procurando. Vamos lá. Com relação à natureza do patrimônio e aos seus mecanismos para o seu controle, no momento, atenção, no momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou caixa. No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou caixa. O crédito é o lançamento. Claro, vai cair na sua prova o lançamento com certeza, né? Quando ele fala apropriação mensal, é o mês que você está usando. Ó, vamos colocar assim. Ó, imagina o seguinte, você contratou, tá aqui um mês, que seu carro está andando na rua, né? Esse mês aqui, ó, o primeiro mês, é o mês de apropriação. Por quê? Você está usando seu carro e, caso aconteça, tem um seguro. É como se você estivesse andando e um drone estivesse andando sempre em cima do seu carro, entendeu? Ele é o seguro, tá? Ele está se apropriando ali, entre aspas, para caso aconteça, tá? Só que é no mês que vem, ó, por exemplo, quinto dia útil do mês, sei lá, que você paga. Entendeu? Você vai pagar geralmente, né, no mês seguinte. Você pode pagar, você pode pagar antes, entendeu? Pode pagar também dentro do mês, só que em regra no mês seguinte, tá? Por que a questão está errada, gente? Aqui o tema é regimes contábeis, tá? A palavra-chave é apropriação. Essa palavra na contabilidade ela tem uma força muito grande. Eu vou utilizar com vocês aqui outro tema para ilustrar esse tema do seguro. Seguro cai muito em prova, tá? É o seguinte, ó. Você vai trabalhar lá na Polícia Civil, ó, você vai trabalhar um mês, tá? Trabalhado. Então, se está trabalhado é porque a gente está no final do mês, né? Aqui é o fim do mês. Esse mês trabalhado, que você trabalha na Polícia Civil lá, é o mês de apropriação. É o nome utilizado na contabilidade para que eu reconheça a despesa. Tudo bem? Esse reconhecimento é no final do mês. No final do mês eu lanço salário. Depois eu vou trocar para a questão aqui, tá? Os nomes. Tá? Salário eu debito e credito na conta salário a pagar.
Entendeu? Eu estou desembolsando algum dinheiro? Não, eu estou dizendo assim, para mim mesmo. Olha, fulano de tal, a Jaqueline, o Rodrigo, o Luiz, né? A Rose, né? O Bruno, todo mundo que está aí com a gente aí vai ser policial civil daqui a pouco. E a Polícia Civil, ele vai olhar para si e falar assim, ó, a Bruna, a Jaqueline, o Guilherme trabalharam um mês, eu estou devendo para eles, mas eu não vou pagar ainda, eu vou só reconhecer. Então a apropriação é a mesma coisa que reconhecimento. Isso aqui é o chamado regime de competência. Débito em salário, crédito em salário a pagar. Aí vou chegar no quinto dia útil do mês. Ó. Nesse quinto dia útil é o dia de pagamento. Então eu estou no mês de pagamento. Aí no quinto dia útil do mês que vem, eu vou debitar na conta salário a pagar para zerar a conta, tá? E creditar na conta caixa. Ou conta banco, se for um TED, né? Desculpa, banco, né? Ou na conta banco, caixa ou banco. Caixa ou banco, entendeu? Caixa ou banco. Se for um TED, por exemplo, para sua conta, né? Um Pix, né? Para sua conta. Agora, pessoal, eu vou voltar à questão aqui, ó, quando ele fala sobre o seguro. No momento da apropriação mensal de um seguro, opa, então é no final do mês, tá vendo? Para 12 meses, então vão ser 12 apropriações mensais. Todo final de mês eu vou me apropriar. O seguro faz? O seguro, ele vai olhar para você e falar assim, agora, no final desse mês, eu estou devendo menos um mês para você, entendeu? Ele fala assim. E você? Você olha para o seguro e fala assim, olha, eu tenho um mês a menos de seguro. É como se você tivesse uma despesa, entendeu? Então, no final do mês, que é o mês de apropriação do seguro, isso serve também para folha de pagamento, o crédito deverá ser feito na conta banco ou caixa? Não. O crédito na conta banco ou caixa é feito no mês seguinte, que é o mês que tu paga o boleto, entendeu? Já que foi dividido em 12 meses. Entendeu, pessoal? Ah, mas se eu tivesse pagado antes, ou pago antes, antes que eu digo assim, no início do serviço, não mudaria nada, entendeu? Não mudaria nada. Haveria um crédito na conta banco, mas não teria a apropriação mensal, porque a apropriação mensal é só no final do mês. Não importa que você pagou no início do mês, entendeu? Então aqui seria débito em seguro e crédito em seguro a vencer ou a pagar, entendeu? Esses são os lançamentos no final do mês. Então, muita atenção, pessoal. A dica, isso aqui serve para folha de pagamento, serve para depreciação também, viu? Serve para depreciação. Mudam as contas, mas o lance é o mesmo. Vou fazer aqui um esqueminha aqui, melhor e maior, para você entender. Ó. Vai cair uma questão dessa na prova, hein? Vai cair sim, hein? Olha só. Não caiu folha de pagamento na PF. Não caiu seguro, né? Então, quando a gente olha para uma prova muito recente, que não cai dessas, e na outra prova, claro que ele vai dar uma reformulada, né? Para não cobrar os mesmos temas. Olha só. Atenção, ó. Vou usar de novo a questão do trabalho, tá? Esse aqui é o mês de trabalho. Isso aqui merece até um print no final, hein? Aqui é o mês de trabalho, tá? Você trabalhou o quê? O mês inteiro na Polícia Civil, tá? O mês completo, né? Porque você tem folga e tal, mas é o mês completo. Olha só. No final do mês, esse mês aqui é o mês de apropriação. O GDF, no caso a União, né? Apropriação. O mês de apropriação é um mero mês de reconhecimento. Falando assim, ó, fulano realmente trabalhou, ó. Eu tô devendo para ele. É igual alguém chegar na sua casa com a pizza que você pediu. Agora, naquele momento, você tá devendo para ele. Do momento que você recebe a pizza, do momento que você recebe a pizza ao momento que você paga, é o lapso temporal que você se apropria da despesa que você tem, já que você recebeu a nossa pizza, tá? Aí no final do mês, isso aqui eu estou utilizando também folha de pagamento, ó, que não caiu na prova da PF. No final do mês, eu vou registrar um débito na conta salário, que é uma conta de despesa, para dizer assim, eu já tenho uma despesa, já vai para DRE isso aqui, ó, já vai alterar o resultado do exercício, e um crédito na conta salário
a pagar. Tá vendo? Não são duas contas iguais não, tá, gente? Salário é uma conta, salário a pagar é outra, tá? Que é uma conta de passivo. Ela vai lá para o balanço patrimonial. Ok. Quando chegar no quinto dia útil do mês que vem, eu tô falando quinto dia útil, mas eu nem sei quando é que o GDF paga, tá? Pode ser no 10º dia, pode ser no quinto dia corrido, tá? Mas não importa, é no mês que vem. Então chegou no quinto dia útil, ó. Quinto dia útil, ou quinto dia, enfim. Esse aqui, gente, é um mês de pagamento. Isso serve para seguro também. Tá? Esse mês de pagamento é o mês que eu vou pagar. Lembrando que esse mês de pagamento é um novo mês de trabalho, tá? Que vai ser no final do mês desse mês aqui. Aí no quinto dia útil, o que é que vai acontecer? Vai ter o desembolso de dinheiro. Então eu vou creditar na conta caixa, tá? Ou banco, se for um Pix, né? Ou uma transferência bancária. E vou, pessoal, ó, debitar na conta salário a pagar. Lá no balanço patrimonial também. Para zerar essa conta, tá vendo? Ó? Então, ó que boa pergunta de prova. Ó. Se ele perguntar qual é a conta da folha de pagamento, que a gente está aqui ainda dando exemplo, há um crédito e um débito tanto no mês de trabalho quanto no mês de pagamento. É a conta salário a pagar. Essa conta aqui não tem mais crédito, ela vai direto, a gente chama de ARE, né? Que é a apuração do resultado do exercício, vai direto para a DRE, entendeu? Isso aqui chama de despesa operacional da empresa, que é o pagamento de salário de funcionários, né? E a conta caixa é uma conta patrimonial registrada no balanço patrimonial. E se for um seguro, pessoal, ó, se for um seguro, o seguro é a mesma coisa, ó, tu usa o mês inteiro do seguro, entendeu? Chegou no final do mês, o que é que vai acontecer para você? Você vai ter menos um mês de seguro. Se você tem menos um mês de seguro, você tem uma despesa, entendeu? Que é a mesma coisa de ter um salário a pagar. Só que o nome não é salário, o nome é seguros. Entendeu? Você debita do mesmo jeito. Vai lá para a DRE. Entendeu? Tá? E no lugar desse crédito aqui, ó, você não acredita em salário mais, mas vai ser um crédito. Vai ser um crédito em seguro a vencer. Entendeu? Tem que aparecer essa expressão, esse verbo no infinitivo, tá? A vencer. Porque se for só seguro ou só salário, aí a conta é de resultado, é uma despesa. E no quinto dia útil, quando o boleto chegar, que você imprimiu o boleto do seguro do seu carro, vai ser a mesma coisa, ó, crédito em caixa, entendeu? Ou banco, né, como ele falou lá, e débito, se for folha de pagamento, salário. Se for o seguro, será débito em seguro a vencer, para zerar essa conta. Então, quando ele falar mês de apropriação, tá? É débito em uma despesa e crédito em salário. Se ele falar mês de pagamento, aí vai ser crédito em banco e débito em salário a pagar ou seguro. Então, por que... Tira um print aí, pessoal. Você acredita em caixa porque eu estou pagando, né? Não é mês de pagamento? Quando eu pago... Lembrando, caixa é uma conta de ativo. No ativo, debita quando aumenta, credita quando diminui. Se eu estou pagando, né, usando o caixa ou banco, eu tenho que creditar, porque eu estou diminuindo essa conta ao pagar. Isso, a apropriação é um fato, no caso do seguro e do salário a pagar, modificativo, diminutivo sempre, tá, gente? Isso, se falasse mês de pagamento, aí estaria correto, porque haveria um crédito aqui, ó. Haveria um crédito, ó. Vou usar outra cor aqui, né? Ó, haveria um crédito na conta caixa ou banco. Então, tudo é porque é um mês, tá vendo? Então, lembre-se, ó. Mês de apropriação. Haverá débito em uma despesa e crédito em uma conta patrimonial. Entendeu, pessoal? Mês de apropriação, débito em despesa, crédito em conta patrimonial. Mês de pagamento. Haverá débito na mesma conta patrimonial para zerar e crédito em caixa.
Deixa eu fazer aqui até melhor, né? Todo mundo já deu print, mas ó, a aula está sendo gravada, você vai ver isso aqui de novo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Apaga, danado. Ó, todo esse esquema que eu fiz é para você ter uma memória mais figurativa, tá? Mas eu posso resumir assim, ó. Mês de apropriação. Opa, apropriação. Que é o mês que você está trabalhando, que é o mês que você está sendo segurado, mas você está desembolsando nada. E nem empresa está ganhando dinheiro. Nesse mês, aí eu vou reconhecer no dia 31/12, tá? Desculpa, no último dia do mês. Haverá um débito em uma despesa, aí depende do que é, né, pessoal? Se for folha de pagamento, será em salário, tá? Se for seguro, que é o que eu acho que vai cair na sua prova, vai ser em seguro, só seguro, não tem seguro A vencer não. E haverá um crédito em uma conta patrimonial, tá? De passivo. Uma conta patrimonial de passivo. Se for folha de pagamento, será salário a pagar. Se for seguro, será seguro a vencer. Ok, isso é no mês de apropriação, que é o mês que eu trabalho, que é o mês que eu estou sendo segurado. Entendeu? Agora, o mês de pagamento. O que é o mês de pagamento? É o mês imediatamente seguinte ao mês de apropriação. Geralmente é regulamentado por contrato, entendeu? Ó, no 5º dia útil, mês que vem, você paga o condomínio, entendeu? Do mês passado. Aí, ó, haverá um débito onde? Na conta patrimonial de passivo, que é a mesma conta aqui, minha gente, ó. Entendeu? Ó, para zerar essa conta, tá? Se for folha de pagamento, será salário a pagar, debitando. Se for seguro, será seguro a vencer. E no mês de pagamento haverá crédito, onde? Numa conta patrimonial de ativo, chamado caixa ou banco. Entendeu? Se for folha de pagamento, caixa, né? Se for seguro, caixa, não muda não. Caixa, né? Tudo bem? Aqui é crédito, né? Aqui é um crédito. Crédito numa conta patrimonial de ativo, caixa, que é caixa ou banco, né? Pode ser caixa ou banco, dá na mesma. Tá aí, ó, um esqueminha show de bola para você lembrar, ó, do folha de pagamento e do seguro. Se você lembrar disso aqui, pode associar a expressão que é dada em prova e a conta, né, o nome da conta, ao mês de apropriação e ao mês de pagamento. Dica, só no mês de pagamento que tem a conta caixa. A não ser que haja o adiantamento, que aí é outra história, tá? Alguém adiantou o pagamento. Beleza? Tira aquele print ou espera para rever a aula, né? A aula vai ficar gravada, disponível para você, você vai assistir quantas vezes você quiser, tá? Não precisa ficar estressado não, tá, gente? Essa aula está sendo gravada, você vai assistir quantas vezes você quiser. Então, se você tiver um tempinho aí nessa semana para dar uma dedicação para a contabilidade, você vai ter aí, põe naquela velocidade 2 lá, né? Para adiantar. Então a resposta está falsa. Falou apropriação, não tem caixa. Lembrando, ó, mês de apropriação, para a gente finalizar aqui, né? Deixa eu ver, cadê você? Mês de apropriação. Mês de apropriação, ó, débito em seguro, crédito em seguro a vencer. No mês de pagamento, que é o mês seguinte, débito em seguro a vencer, para zerar essa conta, ó. Veja que seguro não tem mais lançamento nela. É só débito, porque aumenta a despesa. E crédito em quê? Ó, em caixa e banco. Entendeu? A apropriação, mês que eu estou. Pagamento, mês que vem. Para não errar, ó, mês de apropriação, mês de pagamento. Fim do mês, débito em salário, crédito em salário a pagar. 5º dia útil do mês que vem, ou 5º dia do mês que vem. Haverá débito em salário a pagar, para zerar essa conta aqui, e haverá crédito em caixa, tá? Então aqui nós temos 2 meses, ó. Primeiro mês, segundo mês. Nesse mês é o mesmo mês de pagamento, né? E é o mesmo mês de apropriação também, para ser pago no mês que vem, e assim sucessivamente. É assim que vai acontecer na Polícia Civil, na qual você vai ingressar daqui a pouco. Diga amém. Sessão descarrego agora, hein? Já deu meia-noite? Segue o baile. Próxima. Vamos lá, pessoal. Força aí, né? Força, vai valer a pena. Até domingo.
aquela reta final, aquela maratona. Maratona é assim mesmo. As entidades privadas sem fins lucrativos, quando recebem recursos referentes a convênios com a administração pública, por exemplo, uma entidade sem fins lucrativos que fecha convênio com o Estado, o Hospital Sara Kubitschek. O Hospital Sara é um hospital que fechou convênio com o Estado, né? Então ele vai lá e recebe recursos do Estado. Exclusivamente para efeito de prestação de contas, deve adotar o mesmo modelo de plano de contas da União, ou seja, ele deve adotar sempre o modelo de contabilidade da administração pública. Isso aqui é o item 12 do edital, tá, gente? Quem não está se tocando ainda é o item 12. Gente, a resposta está falsa. Eles podem utilizar. Ah, mas Paulo, se um órgão de controle obrigar, eles devem? Aí sim devem. Mas mesmo assim, tem um órgão de controle que tem que mandar, entendeu? Então a gente não pode usar a expressão devem. A expressão tem que ser podem. De novo, deve ou pode aí, né? O tema aqui é estrutura conceitual, item 12, que fala do Estado brasileiro. E lembre-se, as entidades privadas sem fins lucrativos podem utilizar a contabilidade pública. Tudo bem? Então é assim, ó. Atenção. Ó. Isso aqui está lá no item 12 do edital. Tá, ó. Contabilidade pública, CASP. Quem tem que usar de forma obrigatória? Quem tem que usar de forma obrigatória? Todos os entes, na figura de entes, todos os poderes, na figura de poderes, todos os órgãos constitucionais, né, que é o MPU, DPU e o TCU, entendeu? Obrigatoriamente, tá vendo? A administração direta, toda ela, que na verdade são essas aqui de cima, e a administração indireta, aí já vem a primeira pegadinha. Ó. Quem é obrigado a utilizar a contabilidade pública da administração indireta? As autarquias, as fundações de direito público, tá? E as empresas estatais dependentes, que são aquelas análogas à Caixa Econômica, por exemplo, mas não têm fins lucrativos. Por exemplo, a Embrapa. Ok? Quem mais? As agências reguladoras, que são análogas às autarquias, tá? Fundos, tá? Os fundos constitucionais e os consórcios, que são novas figuras, né, dentro da administração indireta, quando dois entes da federação se juntam para fazer uma obra, por exemplo. Essa galera, gente, tem que usar de forma obrigatória a contabilidade pública, tá? Agora, tem um que vai usar também de forma obrigatória, mas se tem uma condição aqui, ó, se houver imposição dos órgãos de controle. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, a CGU, por exemplo, também. Tá? Quem são esses? São os conselhos profissionais, a administração indireta, que são as empresas estatais independentes. Olha lá, a de cima são dependentes, essas aqui são as independentes. São aquelas que oferem lucro, como por exemplo o Banco do Brasil, né? As Braz da vida, né? Petrobras, Eletrobras, né? Correios, entendeu? E onde é que está a Polícia Civil aqui, pessoal? Onde é que está a Polícia Civil? A Polícia Civil é obrigada a usar, sim ou não? A contabilidade pública, sim ou não? A Polícia Civil está obrigada a usar ou é facultativa? O que vocês acham? A Polícia Civil é obrigatória, né, pessoal? Porque a Polícia Civil faz parte da administração direta. Então, quem está aqui na administração direta está obrigado. Tudo certo? Tá todo mundo entendendo aí? Todo mundo está ouvindo? Na escuta? Beleza. De vez em quando eu vou perguntar, tá, gente? Se vocês estão na escuta aí, só para fingir, para saber mesmo, tá? Olha só.
Quem é facultativo? Quem é facultativo? Ou seja, eu utilizo se eu quiser. Aliás, está faltando um aqui, ó, que são outras pessoas que do erário se utilizem. Quem são essas outras pessoas? As paraestatais, por exemplo. Vocês estão estudando direito administrativo, talvez tenha paraestatais lá, né? Aquela administração descentralizada, desconcentrada, delegação, privatização, delegação, etc. Né? Então, essas paraestatais, quando utilizar do erário, entendeu? Por exemplo, uma SSA, um OS, um OCIP, aí elas são obrigadas, se houver essa imposição. E se não houver imposição, elas são facultativas. Quem são? Elas três, ó. Quem são elas três? Os conselhos profissionais, tá? A administração indireta, chamada empresas estatais independentes, e as paraestatais. Entendeu? Então, olha só que pegadinha, ó. Se não houver imposição do órgão de controle, que é o TCU, a CGU, elas estão livres para, de forma facultativa, utilizar ou não. Então, as paraestatais, eu não posso dizer que devem. Elas só devem se houver, entendeu? Faltou na prova, ó. Vamos voltar lá, tirar o print aí. Tira um print, essa merece, né? Ó, quando eu falo que as entidades privadas sem fins lucrativos são as paraestatais, né, pessoal? Ó, quando recebem recursos, elas podem. Agora, se falasse assim, quando recebem recursos e tem imposição dos órgãos de controle, aí sim o devem estar correto. Então, tudo é questão de tá na questão ou não a essa imposição do se. Se não tiver, podem. Beleza? Próxima. No Brasil, a contabilidade pública não está obrigada a evidenciar de forma tempestiva os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial. Um adendo aqui, pessoal. Orçamentária só tem na administração pública, tá? Na administração privada, se cair a orçamentária, tá falso. Vai que cai na prova isso aí, né? Então, na administração pública, quando ele fala contabilidade pública, ele está se resumindo à área pública, setor público. Aí sim tem orçamentária. Tem leis orçamentárias, tem um blá 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 danado. Gente, essa questão tá errada, né, pessoal? Tempestividade é uma das qualidades da informação contábil, tá? Quais são as qualidades da informação contábil? É o RERE, que são os fundamentais, e o COVETECO, que são as de melhoria. Atenção, melhoria. Melhoria, tá? O primeiro RE é de relevância, que é útil. O próximo RE é de ser representação fidedigna, ser fiel, tá? O COR aqui, ó, o primeiro COR é de compreensibilidade, né? As informações têm que ser inteligíveis, concisas, fáceis de entender. Verificabilidade é o VE. Verificabilidade. Verificabilidade é a capacidade de você literalmente verificar que aquilo ali existe ou não, entendeu? O T é de justamente, ó, tempestividade, ó. Tá vendo? Por isso que a questão tá falsa. E o CO é de comparabilidade. É a capacidade de você ter de comparar itens iguais ou desiguais. Aí caiu na prova da PF o seguinte, ó, a expressão consistência. Tá? Consistência não é uma qualidade da informação contábil, é uma condição, tá? Para você chegar na comparabilidade. Pessoal, vocês já prestaram atenção que redação de concurso, praticamente todas, pode ser qualquer concurso de auditor, policial, técnico, educação, saúde, a redação, em regra, tem as mesmas regras, entendeu? São 30 linhas, entendeu? Não pode fugir ao tema, entendeu? Tem que ser conciso. Por que toda redação ela tem a mesma regra? Porque ela tem uma consistência, entendeu? Ó, como ela tem uma consistência, praticamente toda redação tem que ser igual, só o que você vai escrever lá dentro, o conteúdo que é diferente,
Eu posso comparar uma redação com outra. É assim que o examinador faz. Ele pega uma redação bem bacana e fica comparando com as outras para saber se a sua redação vai ser pontuada ou despontuada. Então a consistência é uma condição para você chegar na comparabilidade. Ela não é uma qualidade da informação, tá? E MEC são as restrições. Toda informação contábil tem restrição. O M é de materialidade. Materialidade é quando a informação é omissa e ou distorcida. Quando a informação é omissa ou distorcida, ela atinge a materialidade. O E é de equilíbrio, mas a gente pode chamar de desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai ser na relação custo versus benefício. Quando o custo é maior do que o benefício, isso é a restrição. Então eu tenho que atuar para que o custo seja menor do que o benefício. E aí vai ser uma qualidade, dentro das qualidades que a gente já citou. E o C é de... o C fugiu da memória agora, peraí, eu vou lembrar. É de madrugada, tá, gente? É de madrugada. O C é de... O C fugiu. Não lembro. Não, mas espera aí, eu vou lembrar. É o equilíbrio. O C é de... não, gente. Desculpa. É a hora, tá? Madrugada. Professor também é gente. Deixa eu corrigir aqui, ó. Deixa eu corrigir. Reta final. Entendeu? Tá? O equilíbrio não é a relação custo-benefício. O equilíbrio, na verdade, o desequilíbrio, é quando uma qualidade é maior ou menor do que a outra, entendeu? Aí, quando uma qualidade é muito maior do que a outra, e, claro, uma menor do que a outra, você não pode atingir, assim, regra, uma e deixar a outra em mão, entendeu? Então, você tem que usar, em tese, digamos assim, que uma pode ser sacrificada, tá? Uma pode ser sacrificada para que você atinja o objetivo, que é o equilíbrio dessas qualidades. Já o C, aí sim, o C é custo-benefício. Tá? Aí sim, o custo-benefício. O custo-benefício, quando o custo é maior do que o benefício, isso é uma restrição. Quando o custo é menor do que o benefício, aí gera uma qualidade. Entendeu? Toda vez que o custo ele é menor do que o benefício, isso é coisa boa, tá? Mas quando é que eu vou atuar no custo-benefício? É que você vai usar o seu julgamento profissional. Seu julgamento profissional, que é a sua experiência, tá? Então a resposta está falsa, porque tempestividade tem que fazer parte desse rol de qualidade da informação. Eu acredito em 17 questões. Eu até coloquei lá nos grupos quais são as minhas apostas, né, de temas e de subtemas na prova. Eu acredito em 17 questões, tá? Próxima, pessoal. Deduções sobre vendas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta. Aqui, ó, vai ser dinâmico, ó. Ele está dizendo, ó, eu fiz até essa questão ontem com o pessoal lá do Cinemark, né? Deduções sobre as vendas, que realmente são sobre as vendas, são todas as despesas que incidem sobre a receita bruta. Todas as despesas, atenção, ó, receita bruta menos deduções, chego na receita líquida, menos custos, são 3, que é o promesse. Lucro, primeiro lucro, tiro as despesas operacionais, tiro as despesas não operacionais ou as perdas. Adiciono receita operacional, adiciono receita não operacional ou ganho. Chego no segundo lucro, é o lucro líquido antes dos tributos. Tiro 2 tributos, chego no lucro líquido antes das participações. Aí vou tirar os custos, que é o DEPAF, que é debêntures, que é empregados, que são as partes beneficiadas, administradores e fundos de pensão. Aí eu chego ao resultado do exercício, que é o lucro ou prejuízo. Prejuízo quando a receita for menor do que a despesa, lucro quando a receita for menor do que a despesa. Quando a receita for maior do que a despesa. Gente, isso aqui é a DRE, ó. Isso aqui é a DRE. Gente, olha, a DRE é simplesinha e altamente eficiente para você lembrar principalmente quais são as deduções e de onde você tira, de quem você tira. Porque na prova a gente vai falar assim, ó,
Dedução é o D-dia, né? Que é devolução, imposto sobre vendas, desconto incondicionais, abatimentos. Tira do lucro bruto, ó, falso. A dedução tira da receita bruta. Aí, ó, para não errar. Ó. Início da DRE para o comércio geral na receita bruta. Para a SACA, que são as sociedades anônimas de capital aberto, começa na receita líquida. Agora, se for indústria, começa no faturamento, tá, gente? Que é um item antes da receita bruta. Como normalmente na prova cai comércio, ele vai dizer que a receita bruta inicia a DRE. Correto, tá? Mais uma informação importante, ó. Tributos. Eu vou tirar o tributo sobre as vendas das deduções, que é o ICMS, que é o mais cobrado. Vai ter também os tributos sobre atividades. Os tributos sobre atividades são tirados das despesas operacionais. Por exemplo, IPTU. Você tem um imóvel que vende sapato. Você tem um imóvel. Aí você tira o IPTU não da dedução, e sim da despesa operacional. E sobre as vendas. Olha quanto tributo a empresa paga. Ela paga um tributo sobre a venda que ela fez, sobre a atividade que ela tem, que é ter atividade. Só em ter atividade já tem tributo. Não precisa vender nada, não. O IPTU você vai pagar independente se você vender ou não. E sobre a renda da venda, entendeu? É muito louco, né? Então tem que saber em que momento eu tiro os tributos, tá? Tributo sobre a venda, tributo sobre a atividade e tributo sobre as rendas. Outra coisa, desconto. Os descontos incondicionais concedidos são tirados da receita bruta, que é uma dedução. Se for condicional concedido, olha o condicional onde é que ele está, ó. Ele está na despesa operacional. Ele não está aqui não, olha o que vai cair na sua prova. Ele vai dizer que tira da dedução. Agora, se for um condicional obtido, opa, é uma receita. Entendeu? Ela é adicionada numa receita operacional. Ela é chamada receita financeira. Ok? E os juros? Juros, pessoal, tem os juros passivos e os juros ativos. Os juros passivos é uma despesa. Eu vou tirar daqui, ó. Ela é uma despesa financeira, inclusive, que é o CAFO. CAFO é comercial, administrativa, financeira e outras, tá? E os juros ativos é uma receita. Eu estou ganhando. Opa, então eu vou adicionar aqui, ó, na receita operacional. Então não adianta só saber assim que juros passivos e ativos são despesas e receitas, sabendo que tira da DRE. Você tem que saber o local certo. E aqui está o local, gente. Ó. Gente, é só pisca o olho aí, tira uma foto. Entendeu? Olha aqui, ó. Então, ó, dedução são todas as despesas retiradas da receita bruta? Não. Deduções sobre as vendas são algumas despesas tiradas sobre as vendas, porque tem outras despesas lá na frente, né? Lembrando, receita credora, despesa devedora. Para sua prova, despesa no sentido lato sensu da expressão, ela é dividida em 4 despesas, que são as deduções, lá no início, custos, são 3, despesas, stricto sensu, e perdas. Já receitas, elas são divididas em 2, que são as receitas propriamente ditas e os ganhos. Tá? Ganho é tudo que não se classifica em receita, assim como perda é tudo que não se classifica em despesa. Então, despesa tem 4 classificações, tá? E receita tem 2. Então, deduções não são todas as despesas, entendeu? Porque despesa tem um aqui, ó, tá? Então, a resposta só pode estar falsa. E assim terminamos nossa aula de hoje. Olha que legal. Gente, eu fico muito feliz. Vocês ficaram com a gente até quase 1h da manhã. Eu sei que vocês têm trabalho, tem muita coisa para fazer. E isso dá muito gás pra gente, tá? Então essa foi nossa segunda aula. Muito legal ter vocês aí, tá? Com todas as dúvidas pra gente tirar. Essa é a hora, pode tirar quantas dúvidas você quiser. Essa aula vai estar disponível no grupo lá da gente. Quem não é do grupo ainda, manda uma mensagem pra gente, que eu te adiciono no grupo lá, tá, gente? Para você começar a receber materiais especificamente dessa reta final, tá? Dessa reta final, já que vocês se adicionaram lá e estão a fim de mesmo, né? De acompanhar a gente. Lembrando que amanhã, quinta e sexta, tem mais dicas, hein? Vem com a gente, mesmo cansado, cansada, vem com a gente que vai dar certo, tá, gente? Tamo com gás todo, né? Então não é hora de esmorecer. Vamos com tudo, que domingo aí a gente vai dominar tudo. Beleza, pessoal? Beleza, bom descanso a todos, até amanhã às 23h30, beleza?